Voltamos, pessoal. Vamos aqui para mais um vídeo de estatística básica e agora nós vamos falar sobre as medidas de dispersão. Medidas de dispersão, pessoal, aquelas medidas que a gente analisa para analisar a variabilidade dos dados, o quanto que esses dados estão próximos, separados. Então, é importante a gente ver a medida de dispersão. Só para vocês terem uma ideia da importância disso. Dentro de uma escola, vamos supor que um aluno numa média aritmética simples, ele tire durante o ano a nota 8, 8, 8. Qual vai ser a média dele? Poxa, professor, ficou fácil, né? 8 mais 8 mais. Só tirou 8, então a média dele é 8. Claro, 8 mais 8 mais 8 é 24 dividido por 3, 8. Beleza. Mais um aluno, um outro aluno, pode tirar o seguinte: ele vai lá e tira assim, ó, 10, ok? Aí depois ele tira 4, beleza? E depois ele tira 10. Se você somar, vai dar 24 dividido por 3, 8 também. Mas esse aluno agora, ele teve uma certa variação. Ó, ele estava em 10, caiu, teve uma nota muito baixa e depois subiu. Então as medidas de dispersão vêm para a gente analisar isso, a variação dos dados. Quanto que um dado ele é constante, ele está bem próximo daquela realidade ali, aquela média, quando que ele está bem disperso daquela média, está uma média variada, diferente, são valores diferentes dispersos, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aí o nosso estudo das medidas de dispersão. E o primeiro conceito aí das medidas de dispersão é a amplitude. O que é a amplitude? É simplesmente a diferença do maior valor pelo menor valor de um dado estatístico. É isso que é amplitude. Vamos aqui na prática? Olha esse exemplo aí, ó. Procurando uma companhia aérea para as viagens de negócios dos funcionários de sua pequena empresa, um empresário obteve na internet os percentuais mensais de pontualidade dos voos de duas companhias aéreas A e B, no período de 7 meses anteriores à data de sua pesquisa. Os resultados estão aqui nessa tabela. Ó. A companhia A teve esses percentuais de atraso, a companhia B teve esses percentuais de atraso. São os dados estatísticos aí de cada um desses valores. Pergunta: qual a amplitude de A? Qual a amplitude da companhia A da variação dos dados? Amplitude. Qual foi o maior valor? 95%. Qual foi o menor valor? 86. A amplitude aí é de 9. Então você pode ter aí, fazer uma análise de que ela tem esses 9% de variação aí de amplitude que pode acontecer. Já o conjunto B, amplitude B, maior valor 93, menor valor 88. Então, aí já tem uma amplitude de 5%. Tá vendo? Na questão aí que nós estamos analisando, que é a pontualidade, a porcentagem de pontualidade. Então, consegue observar que a amplitude de A, embora tenham dados como 95 e 94, que é maior do que qualquer valor de B, mas note que ela é bem inconstante. Pode ser em um momento 95, mas pode cair para 86, essa porcentagem de pontualidade. E já a B, ela é mais constante, ele já tem uma certeza maior, ela varia menos. Sempre é aquela porcentagem bem próxima, já a próxima que é a 5 a variação. Então, estão vendo por que a importância dessa medida de dispersão, amplitude? Para isso. Vamos continuar. Próxima medida de dispersão, a variância. Variância vai aparecer no livro para vocês com este símbolo aqui, ó, sigma, uma letra grega ao quadrado, ou simplesmente var de x, var de x, variância dos dados x. Como é que eu calculo a variância? É chato de calcular. Mas assim, não é difícil. Ela é chata, mas difícil não é. Como é que é? Então, sejam lá, peguei os dados x1, x2, xn. Vocês já aprenderam isso, né? Que são os dados da pesquisa. Pode ter 1, 10, 15, 20, por isso que tem esse n aqui. Para indicar que tem vários dados. Uma relação de valores assumido por uma variável x. E também, eu vou saber dessas medidas a média aritmética. Então, x barra a média aritmética dos valores. O que vai ser a variância? É eu pegar cada um desses valores e diminuir pela média e depois elevar ao quadrado. Então, eu vou pegar o primeiro valor menos a média ao quadrado, segundo valor menos a média ao quadrado, terceiro valor menos a média elevar ao quadrado, até o último valor menos a média elevar ao quadrado. E divido pelo total de valores. Quando eu faço isso, eu tenho ali a variância dos dados.
Só a amplitude não me permite ver isso, essa questão da variância dos dados, tá? A amplitude é só o maior e o menor, mas vamos supor que eu pego o maior e o menor, mas depois todos os outros dados estão próximos. Aí não me permitiu ver nada, eu me enganei com a amplitude, entendeu? É como se eu pegasse, um é 96, o outro é 88. Mas depois todo mundo está lá dentro de 96, 94, todo mundo, todos os outros valores. Então, a gente acaba vendo que não há muita dispersão, não varia muito. Só teve esses dois valores. Então a variância vem para que a gente descubra isso, tá? Se houve realmente uma variação ou não. Vamos ver na prática? Vamos pegar o exemplo lá da companhia. Aí, ó. Mesmo exemplo da companhia que a gente viu para amplitude, vamos calcular aí a variância dos dados da companhia A. Como essa questão ela é chata, só vou fazer da companhia A, porque da companhia B ia dar mais trabalho para a gente fazer. Então, primeira coisa, calcula a média. Fiz a média aí, já direto, tá, gente? Somei todos os valores, 86, 92, 91, 95 até o 94, dividi por 7, que são 7 valores. Descobri minha média, 91. Tranquilo? Tranquilo. O que eu faço agora? Pego cada valorzinho desse, 86 menos 91 ao quadrado. Segundo valor, 92 menos a média 91 ao quadrado. Terceiro valor, 91 menos 91 ao quadrado. Quarto valor, quinto valor, sexto, sétimo valor, faço a mesma coisa com todos os 7 dados. Estão aqui. E divido por 7. Então, vejam, não é difícil. É chato. Tem que ter atenção para não esquecer nenhum dado e tem que fazer a média antes. Difícil de fazer? Nem um pouquinho. Só fazer isso. Beleza. Fiz isso. Lembre-se, faço dentro do parêntese primeiro. Fiz, ó. 86 menos 9 menos 5. Ou, desculpa, 86 menos 91 menos 5 ao quadrado. 92 menos 1, 1 ao quadrado. 91 menos 91, 0. 0 ao quadrado. E assim por diante. Fiz com todos os valores ao quadrado. Professor, esse valor negativo aí, vão ficar negativos aí? Não, gente. Todo número elevado ao quadrado dá positivo. Então aqui eu vou ter 25, 1, 0, 4 ao quadrado, 16, menos 1 ao quadrado, 1 positivo, menos 2 ao quadrado, 4 positivo, 3 ao quadrado, 9. Olha lá, coloquei, ó. Somei todo mundo, deu 56, dividi por 7, cheguei em 8. Então a minha variância, que é representada por esse sigma ao quadrado, igual a 8. Precisa tirar a raiz, professor? Ainda não. Variância 8. Ok? Só isso. Vocês vão entender o porquê que esse sigma está ao quadrado na próxima medida de dispersão, que é a desvio padrão. Desvio padrão que pode ser representado por dp de x ou simplesmente sigma. Ah, professor, isso não está ao quadrado. Exatamente. Porque se a gente tira a raiz quadrada, ela é o desvio padrão. Então, a raiz quadrada da variância é o desvio padrão. Então, como é que eu faço, professor, desvio padrão? Faz a variância e tira a raiz quadrada. Esse é o desvio padrão. Mas por que, professor? Já que é tão parecido com a variância, por que eu faço esse e não faço só a variância? Justamente porque na variância é uma medida elevada ao quadrado. Então, a variância ela vai servir para pesquisas que representam medidas quadradas, como, por exemplo, a área de alguma coisa. Eu vou calcular qual é a pesquisa estatística calculou a área de queimadas no Brasil, por estado. Aí verifica cada área em cada lugar. Essa medida, ela é uma medida quadrada, toda a área, né? Tantos quilômetros quadrados. Então a variância me permite ver ali a dispersão dos dados com aquela informação da variância. Mas, por exemplo, se eu quiser saber qual é a média, qual é a variação das alturas de uns alunos de uma escola, de uma sala. Então, a altura não é uma medida quadrada, é uma medida linear, né? Eu meço tantos metros. Então, eu vou ter que fazer a raiz quadrada da variância para tirar aquele quadrado lá de cima, tá? Então, vejam aí, ó, é a raiz quadrada daquilo que a gente fez lá na variância. Esse aqui que é o desvio padrão. Então, para a nossa questão aqui, ó, vamos calcular o desvio padrão dos dados da companhia A. Eu já sei que a variância era 8, que a gente já tinha feito. Então, o meu desvio padrão vai ser a raiz de 8, vai ser 1,41. Observe que isso aqui já está mais próximo do que nós temos lá. Uma variação maior para o desvio padrão, né? 1,41, uma variação menor, na verdade. Porque ao quadrado não estaria representando realmente isso aqui. Ah, tá sim, professor, a amplitude foi 9. Não, amplitude é uma coisa, variação
dos dados é outra, né? Ver o quanto que eles estão próximos ou não. Beleza, gente? Então, só para resumir para vocês, o que nós vimos hoje? Amplitude, maior valor menos o menor valor. Variância, é esse bicho aí, ó. Pega cada dado, subtrai da média, eleva ao quadrado. Cada um deles. Soma todo mundo, divide pela quantidade de dados. E o desvio padrão, a raiz quadrada da variância. Então faço a variância e tiro a raiz quadrada. Beleza? Então essas são as medidas de dispersão. Tudo bem, pessoal? Até uma próxima, aonde no próximo vídeo nós vamos falar sobre dados agrupados. Programa. Como é que eu calculo a média de algo que está agrupado? Eu não consigo ver um valor exato ali. Eu sei que é de tanto até tanto, mas eu não sei exatamente qual é aquele valor que está ali. E tem 6, 10 pessoas representando aquele valor, aquela classe. Como é que eu calculo a média, mediana, a moda, ou então o desvio padrão desses dados? No próximo vídeo a gente vai falar sobre isso. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.